Que bênção, meus irmãos. Vamos para o nosso 10º sermão na nossa série, Perdoando uns aos outros. Dessa vez nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao 18. 2 Timóteo 4, do verso 9 ao 18. Vamos ler o texto, meus irmãos, depois eu faço aquela divisão que comumente eu aplico aqui. 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo diz o seguinte: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, a entender que esse momento seja um momento sempre esperado, sempre desejado por todos que aqui estão, em de fato entender qual a relação desse texto para as suas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Abençoa-me, Senhor, eu te peço. No abrir e fechar dos meus lábios, que o teu Espírito Santo age através de mim. E confronte, edifique, console o teu povo. Para quem nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. E que seja palavras de vida eterna para todos que aqui estão nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por esse momento, onde temos liberdade de vir à tua casa, abrir a tua palavra, ler a tua palavra e ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dividir esse texto, meus irmãos, em 4 partes, tá? A primeira parte eu vou chamar de a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã. Nós vamos ver no verso 9, 10, 12 e 16. Tá? Marque aí. Verso 9, 10, 12 e 16. A realidade da vida cristã. Verso 11 e verso 13 é o meu segundo ponto. A dependência da vida cristã. Verso 11 e verso 13, a dependência da vida cristã. Verso 14 e verso 15, a resiliência na vida cristã. Daí onde eu tirei o tema da pregação. Perdão é resiliência. É daqui. A
resiliência na vida cristã, verso 14 e 15. Meu ponto 4. A segurança na vida cristã, verso 17 e 18. Então, essa noite, nós vamos ver o perdão aplicado na realidade da vida cristã, na dependência da vida cristã, na resiliência na vida cristã e, por fim, como eu posso dizer, o prêmio para aqueles que de fato vivem uma vida de perdão, a segurança na vida cristã. Meus irmãos, o que seria resiliência? Segundo o dicionário Aurélio, resiliência, literalmente, é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Resumindo em uma palavra, sofrimento. Sofrimento. A vida cristã, ela não é ausente o sofrimento. Não perdoar, não pedir perdão, é sofrimento. E precisamos ser resilientes quando isso está sobre nós. Seja no modo passivo ou no modo ativo. No modo passivo, você está sofrendo. E você necessita perdoar aquele que lhe ofendeu. Você está ofendendo. E você necessita pedir perdão. No caso aqui, a resiliência de Paulo é que ele está sofrendo. Pelo menos duas coisas aqui nesse texto. Paulo está sofrendo aqui. Pelo menos duas coisas da qual ele precisa ser resiliente. Entenda, quando eu digo resiliente, que precisa ter a capacidade de suportar pelo menos essas duas coisas. Que duas coisas são essas? Se você prestou atenção na leitura do texto, deve ter ficado claro para você. Duas coisas que Paulo aqui está sofrendo. Se você olhar para o texto aí, o verso 9, ele vai dar a ideia de que Paulo está precisando de ajuda. E o verso 10 vai aparecer a palavra, a primeira palavra, da qual eu categorizo como o que está levando Paulo a sofrer. Abandono. Está aí, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E essa palavra ela aparece de novo no verso 16. Que aí faz relação não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém. Dá a ideia de um grupo de pessoas. Todos me abandonaram. Paulo precisa ser resiliente, porque ele foi abandonado por duas vezes. Ele foi abandonado. E qual seria a segunda palavra aqui que entra na categoria de sofrimento para Paulo? A gente vai ver ela mais adiante, no verso 14, com Alexandre. Alexandre causou, e a palavra causou aí é a ideia de atacou. Paulo foi atacado. Aí você pode atrelar essa palavra perseguido, dedurado,
foi entregue por esse indivíduo aí. Mas antes que eu me aprofunde no verso 14, precisamos passar pelo nosso primeiro ponto. O que é, então, que é realidade na vida cristã? O que, então, é abandono, e eu posso dizer também solidão. Abandono e solidão. As duas tendo como a principal o abandono. Se a gente continuar lendo o texto, os versos em questão, o verso 10, o verso 12 e o verso 16, a gente vai perceber isso. A gente já percebeu isso. Abandono no verso 10 e verso 16. Agora, no verso 12, a gente consegue implicar ali, aqui, solidão. Olha o que é que o verso 12 diz. Quanto a Tíquico, verso 12? Isso. Quanto a Tíquico, o mandei para Éfeso. A ideia de que um indivíduo abandonou e outro, juntamente com, se a gente voltar aqui um pouco o texto, vai falar no verso 10, ainda no verso 10, um indivíduo chamado Crescente e também Tito. Então junta Tito, Crescente e, do verso 12, Tíquico. E a ideia, a maioria dos comentaristas acredita que esses três agora que eu citei, eles não abandonaram Paulo. Eles foram trabalhar. Eles foram fazer aquilo que estava sobre as suas responsabilidades. E certamente por mandato de Paulo. E aí o texto desenha para nós, nesses 4 versos aqui, 9, 10, 12 e 16, que Demas e uma quantidade de pessoas abandonaram Paulo. E no meio desse abandono, Paulo não se vitimiza, aí entra, meus irmãos, a resiliência. Paulo não se vitimiza e ele continua caminhando num propósito que foi estabelecido de Deus para a vida dele, para o ministério dele. Paulo precisa continuar fazendo o serviço dele. E o mais impressionante, meus irmãos, é que Paulo está preso. Aqui, quando Paulo escreve essa segunda carta, ele está preso pela segunda vez. A primeira vez que Paulo foi preso, ele foi preso em casa. Não é? E os guardas romanos faziam a segurança, né? Guardavam Paulo em casa. Então Paulo, na sua primeira prisão, estava preso de forma confortável. Nessa segunda agora, ele de fato está no calabouço. Agora as circunstâncias são diferentes. E mesmo assim, dentro dessas circunstâncias, Paulo preso e o contexto imediato, verso 6 do capítulo 4, olha qual é a consciência de Paulo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. E aí ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então Paulo tem certeza, meus irmãos, que vai morrer. Então Paulo sabe que vai morrer. Aí Paulo é abandonado e Paulo fica sozinho. Que resiliência é essa? O que levou Paulo a suportar tudo isso? O senso, meus irmãos, de compromisso e não de vitimismo. Paulo poderia se vitimizar. Como é que pode? É a segunda vez que eu estou preso. Aí vem um indivíduo desse e me trai, me abandona. Os outros são insensíveis.
e vão fazer a sua obra. A obra de Deus, mas eu também sou obra de Deus. Paulo, ele não foca nisso. Ele está sofrendo? Tá. Mas ele não murmura, ele não se vitimiza. Mas por que que o sofrimento de Paulo é maior pelo abandono do que pela solidão? Porque ele, mesmo sentindo a falta, certamente, de Tíquico, de Tito, desse indivíduo que só aparece aqui, crescente, só aparece aqui, ninguém sabe quem é esse cara. Mesmo que ele estivesse sentindo falta, eles sabiam que eles estavam dentro do propósito certo. Paulo não era egoísta, nem era vitimista, nem era egoísta. Mas o que marca aqui é esse Demas. Esse Demas, meus irmãos. Olha como é que Paulo fala dele. Demas, tendo amado o presente século. Amado. A ideia de afeição desordenada. João, quando escreve a sua carta lá, 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E aí quando ele fala mundo lá, ele está falando o sistema mundo, as pessoas que amam esse mundo. Nós temos que amar as pessoas que amam o nosso mundo, o mundo do reino do Senhor, não o mundo jaz do maligno. Nós temos que caminhar com essas pessoas. Aí Paulo está dizendo que Demas amou mais o presente século, o presente mundo, a ideia de geração. Alguns comentaristas vão dizer que Demas, por medo, porque aqui, como eu disse, é a segunda prisão de Paulo. É aquela aonde a igreja agora, os discípulos de Jesus, são reconhecidos como anarquistas. Aqueles que se levantam contra o Estado. Na primeira perseguição, foi aquela que eles foram acusados, né, de queimar a cidade por Nero. Nessa primeira acusação é que Paulo foi preso e ficou lá com os guardas, né, na casa dele, ali vigiando a ele. Mas ele teve várias oportunidades de pregar e tal, e se saiu bem. Que é o link que a gente faz com o verso 16. Que ele está fazendo relação dos que me abandonaram nessa época. E aí ele conseguiu, né, pela graça de Deus, se manter vivo. Não foi morto pela perseguição de Nero. Mas chega essa agora, o contexto está muito mais feroz. Tanto que ele sabe que vai morrer, ele não vai escapar. Ele sabe que vai morrer, foi o que nós lemos no verso 6. Ele sabe que vai morrer. Alguns comentaristas acreditam que o Demas, que em Colossenses ele aparece, em Filemon ele aparece. Era um cara que andava com Paulo. Certamente conhecia, né, os ensinamentos de Paulo, ensinava, pregava, certamente. Era colaborador de Paulo. Então preste bem atenção. Paulo foi abandonado, não foi por qualquer um não, meus irmãos. Paulo foi abandonado por um que andava com ele, um discípulo dele. Então esse abandono pressupõe uma traição. Não tem coisa maior para magoar uma pessoa do que traição, meus irmãos. Quem vai trair não é o inimigo, quem vai trair é o amigo. Então está aqui Paulo preso, sabendo que vai morrer, e como diz no dito popular nordestino, além do coice, a queda, né? Ou além da queda, o coice, não sei como é que diz. Olha a situação de Paulo aqui, meus irmãos. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E a palavra abandonou aí, meus irmãos, ela dá a ideia de deixar em grandes dificuldades. Isso é interessante isso. Isso tem relação com a nossa percepção, quando a gente usa essa palavra abandonou. Né? Recentemente, um conhecido que pretendia, né, de fato, ser consumado como um pastor, abandonou sua esposa.
Abandonou sua esposa com 3 filhos, todos pequenos. Todos pequenos. Mas, normalmente, nós usamos para esse exemplo que eu estou dando a palavra abandonou. Normalmente, presta atenção se não é assim. Quando um marido deixa a esposa que não tem filhos, não deixa ela em situação difícil, normalmente a gente usa a seguinte expressão: fulano deixou. A gente diz assim: fulano deixou, bem coloquial, fulano saiu de casa. Mas quando a gente sabe que existe algo ali que é bem danoso, a gente usa a palavra abandonou, que dá exatamente a ideia dessa palavra que está aqui, que deixou a pessoa que foi abandonada em situação muito difícil. Então não foi simplesmente uma traição qualquer, não foi simplesmente um abandono qualquer. O indivíduo saiu, vamos dizer assim, na hora que ele não deveria abandonar Paulo, se a gente pode dizer assim, né? Que quem quer abandonar, ele não quer saber de hora, ele abandona. Mas olhando a situação de Paulo, preso, sentenciado à morte, né? Sozinho, porque os seus companheiros estavam fazendo o serviço que deveria fazer, e Demas o abandona justamente na hora mais periclitante. É isso que essa palavra abandono quer dizer. Então, Paulo aqui tem todo o direito de se sentir magoado, de se sentir triste, e tudo isso ele sente. Tanto que ele grita por socorro no verso 9. Empenhe-se por vir até aqui depressa, venha depressa. E quando ele fala depressa, ele está falando para Timóteo, porque ele sabe que a distância que Timóteo está dele, a viagem é longa, e ele precisa vir logo. Olha a preocupação de Paulo. Em momento algum ele se coloca em primeiro lugar, ele está sofrendo. Ele está precisando de ajuda, ele está clamando, mas dentro de todo esse contexto, ele está sendo bombardeado por esse abandono, por essa traição, no momento do que ele mais precisava. Mesmo assim, ele ainda se preocupa com Timóteo. Porque quando a gente vai ler o verso 21 do capítulo 4, Paulo diz assim: faça o possível para vir antes do inverno. Paulo não quer que Timóteo sofra na viagem. Ele sabe que o inverno é muito perigoso para vir. Mas ele diz: venha, porque Demas amou o mundo. E voltando aqui, por que ele abandonou? Provavelmente porque ele não queria sofrer pelo evangelho. Alguns vão dizer que Demas era um crente nominal. Ele não creu em Cristo, mas conviveu. Alguns vão aplicar ele como Judas, que conviveu muito tempo com o Senhor, mas não era. Muitos vão colocar ele naquele contexto lá de Hebreus, que experimentou todas as coisas, mas no fim ele não era. Ele vivia um ativismo, não uma devoção por Cristo. Porque o ativista é assim, meus irmãos, não se iluda. Na hora que a tribulação vem, a dificuldade vem, ele desiste. Ele não aguenta. Ele desiste. Então, dentro desse contexto todo, Paulo, ele pensa: por que ele é resiliente? A obra não pode parar. Ele consegue desassociar a sua vida pessoal dentro do propósito celestial. Aí ele olha para a sua vida pessoal no sentido que eu estou sofrendo, está doendo, estou sendo traído, eu estou em solidão, mas ele entende, eu estou dentro de um propósito maior. A minha vinda aqui na terra não foi para viver confortavelmente, tendo todas as dificuldades desviadas da minha vida. E em questão aqui, aquelas que sufocam o coração, a alma, que deixa a gente angustiado, que deixa a gente deprimido. Paulo sabia a obra maior da qual ele fazia parte. Por isso ele insistia em viver com o coração não amargurado. O problema não é sofrer. O problema é sofrer se amargurando. Porque sofrer, a gente vai sofrer, irmãos. Não tem jeito. Tá aqui, o retrato da vida de Paulo foi o retrato da vida de Cristo.
Cristo teve o Judas, Cristo teve os que abandonaram ele, os próprios discípulos. Pedro foi um que bateu no peito e diz, ó, eu vou contigo até para morrer. Na hora H ele, ó, vazou. E não, isso não quer dizer aqui que a gente vai sofrer isso aqui exatamente igual. Mas a gente também não pode achar que a gente não está passivo de sofrer isso aqui. E no caso, abandono de uma pessoa que às vezes a gente tinha uma expectativa totalmente contrária. Aí Paulo está aqui dizendo para a gente como é que tem que agir. Tem que continuar. A obra não pode parar. A realidade da vida cristã é essa. Essa o quê? Em alguns momentos vamos ser abandonados. Em alguns momentos vamos entrar em uma solidão. A gente não pode entrar no vitimismo. A gente não pode entrar na amargura. A gente tem que continuar. Porque essa mesma vida cristã, sendo essa realidade, ela também traz a dependência da vida cristã. E o que é essa dependência da vida cristã? Enquanto tem uns abandonando e outros não de forma consciente, nos deixando em solidão, o Senhor sempre vai deixar remanescente para estar conosco. Olha o que é que o verso 11 e o verso 13 vai nos dizer. A dependência da vida cristã. Olha aí, ó. Verso 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Diaconia, o serviço. Olha aí o foco. Paulo não está vitimizado, Paulo não está amargurado, Paulo está sofrendo. Sofrendo o quê? Abandono, traição, solidão, está pedindo ajuda. Mas ele tem propósito, serviço. E aí ele conta com 3 camaradas. Lucas, que está com ele. Timóteo, que ele pede que venha e traga quem? Nada mais, nada menos do que Marcos. Um cara que no passado, Paulo teve dificuldade com ele. Atos capítulo 13, verso 13, a primeira viagem de Paulo. Marcos não quis ir, Paulo ficou chateado. E capítulo 15 de Atos, tem lá uma briga de Paulo com Barnabé, porque Paulo não quer levar ele, não. Mas agora, passaram-se os tempos, certamente Marcos demonstrou que tinha mudado e, por esse chamado aqui, esse pedido aqui, mostra que o coração de Paulo sempre foi um coração perdoador. Então veja como a Bíblia é interessante. Paulo se zangou, Paulo certamente ofendeu a Timóteo, se sentiu ofendido, mas em algum momento, que a Bíblia não mostra, mas que em algum momento eles devem ter se acertado, com certeza. Para que agora Paulo diga, traga Marcos, porque ele é útil para o serviço, ele é útil para o serviço. Aí mostra um cara que não guarda rancor, que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento, que não deixa brotar em seu coração raiz de amargura. Porque Paulo podia usar o argumento que às vezes a gente usa. Não vou confiar mais em ninguém. Eu só vou confiar se o cara é casado na mulher. E depende da mulher, né? Nem na mulher quer confiar. Entendeu? E pior que é crente que diz isso. Se decepciona? Não. Já vi muitos colegas pastores, muitos é maneira de exagerar, alguns, que por ter tido decepções, tipo essa, abandonados, traídos, aí pararam de investir em pessoas. A gente tem que continuar. A vida não para quando alguém trai a gente, a vida não para quando alguém magoa a gente. Ela para sim, quando a gente não perdoa, quando a gente guarda ressentimento. Quando a gente se vitimiza, aí a vida para.
Mas Paulo demonstra aqui. Timóteo, vem depressa. Timóteo, quando tu vier, só quem está comigo aqui é Lucas. Só ele está comigo aqui. Mas traz Marcos. Traz Marcos. Ele vai ser útil. E o verso 13. Quando vier, traga também, não só Marcos. Traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, traga também os livros e os pergaminhos. Qual é a dependência de Paulo aí, então? Paulo tem a dependência dos irmãos. Aí eu, sem medo de ser alegórico aqui, eu vou dizer que esses irmãos aqui, sem medo de errar, na representação aqui de Lucas, Timóteo e Marcos, é a igreja, irmãos. É a igreja. Então, Paulo entendia que mesmo que a igreja o abandonasse, mesmo que a igreja o traísse, mesmo que a igreja indiretamente o deixasse só, essa mesma igreja também seria instrumento de Deus para lhe consolar nesses momentos difíceis. A igreja Demas abandonou. A igreja Tíquico, Tito e Crescente, de forma indireta, o deixou na solidão. Mas o Senhor, pela sua provisão, tinha Lucas, tinha Timóteo e tinha Marcos. E esse Marcos aí, um ex-intrigado de Paulo. A igreja que ofende é a mesma igreja que acolhe, é a mesma igreja restaurada pelas mãos de Deus. Então Paulo dependia da igreja. Então Paulo não ficou com essa onda que a gente vive hoje muito forte, que já começou de 20 anos para cá. Eu não acredito mais na instituição, na igreja, eu não quero mais saber de crente. A igreja sou eu. Paulo, ao mesmo tempo que ele abre o coração e diz, fulano me abandonou, a igreja, na representação de Demas. Outros foram fazer o serviço e diretamente deixaram só. Mas eu preciso da igreja. Vem, Timóteo, traz Marcos, Lucas já está aqui. Vem. Aí é só da igreja? Não. Aí ele pede o quê? A capa, os livros, os pergaminhos. Há um grande debate, meus irmãos, por incrível que pareça. O que significa isso que foi traduzido como capa? Capa. Para alguns, capa. Um casaco. Por quê? Porque Paulo está preso num calabouço, o inverno está chegando, por isso que ele pede para Timóteo vir logo, e ele, para tornar menos difícil a sua temporada ali, ele pede esse casaco para ele ficar menos sofrido ali naquele local. Mas outros, em especial Calvino, ele vai dizer que isso daí, ele fazendo toda a exegese cultural no período lá, que isso aí nada mais é do que um baú. Um baú. Para que esse baú? Para colocar o que ele pede em seguida. Os livros e os pergaminhos. Os livros, provavelmente, as escrituras. E os pergaminhos, provavelmente, as cartas que Paulo estava escrevendo. Ou seja, meus irmãos, se isso aqui não fosse Bíblia, ficava difícil de acreditar. Como é que um cara, passando tudo isso que a gente já vem até aqui falando, ele está dependendo de papel e lápis para continuar os seus últimos dias de vida. Ele não pede para ser solto. Ele não pede retaliação sobre aqueles que estão o perseguindo e colocou ele ali. Ele pede a palavra para meditar. Ele pede a palavra para registrar
aquilo que ele tem meditado para ajudar outros que virão. Ele sabe que vai morrer, mas ele não desanima. Ele não pensa como talvez qualquer um de nós pensaríamos. Para que eu perder tempo com isso? Eu vou morrer. Será que não haveria alguém ali para dizer assim, olha o que foi que tu ganhou? Com toda a tua vida dedicada. Olha aí o que está acontecendo contigo. Certamente deveria ter alguém que dizia isso. Ao ponto de Demas ouvir dizer, é mesmo, vou sair fora. O mundo é mais confortável. O mundo não tem perseguição. E de fato, no mundo não tem perseguição. É só quando a gente passa para o reino dos céus. Aí vem a perseguição. A dependência de Paulo da igreja e da palavra que sustenta essa igreja. Até o último momento da vida de Paulo, foi requerido dele, meus irmãos, perseverança em perdoar aqueles que o estavam abandonando, se levantando contra ele, como também de crescer na graça e no conhecimento. Ele foi até o fim. Isso aqui, meus irmãos, nada mais é do que um crente maduro. Mas para aí, onde é que Paulo prova a maior ato de resiliência dele? Que até aqui já seria suficiente para dizer, Paulo é um cara resiliente. Ele aguentou tudo. Não viu a definição de resiliência? Que suporta as pressões, todo tipo de coisa, acusação, tudo. Mas Paulo vem agora com esse indivíduo do verso 14 e verso 15. No verso 11 e verso 13, Paulo não perde o foco. Por que Paulo não perde o foco? Porque no verso 9, 10, 12 e 16, ele entendia que a obra não podia parar. E agora, no verso 14 e 15, ele sabe que o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente viver no mundo sem ser atacado, meus irmãos. E está aí, personificado, o sofrimento inevitável em uma pessoa. Verso 14, verso 15. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, Timóteo, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Causou-me, a ideia dessa palavra é ataques pessoais. E olha que coisa interessante. Não foi um erudito, um teólogo. Foi um cara comum que causou muito mal a Timóteo, a Paulo. Aqui o texto deixa claro para a gente que ele era tipo de um ferreiro, né? Ele produzia coisas desse tipo. Mas Paulo traz essa palavra, causou-me, ou causou muitos males. Aí parece que o coração de Paulo, para ele, se amargura. Mas na verdade não. Paulo deixa o coração dele em paz com relação a esse cara. Mas ele faz o que exatamente ele escreveu lá em Romanos. Você pode ficar indignado com a pessoa, mas não se vingue, não se levante contra essa pessoa. A semelhança do que Cristo fez, não se levantou contra os seus algozes. Ele usa a mesma fraseologia que Jesus usou quando Pedro deixou registrado nas suas cartas. Ele ficou calado, não resmungava, não dizia palavras, pelo contrário. Quando o Senhor abrir a boca, ele vai para dizer, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Mas com pessoas assim decididas a fazer o mal, Paulo diz o quê? Eu vou deixar que Deus vai dar a ele a retribuição necessária pelo mal que ele está me causando, pelos males que ele está me causando. Isso aqui já é Paulo dando aqui
um vislumbre que onde estava a confiança dele de justiça. Não estava nele próprio, estava num Deus muito maior. Por mais, meus irmãos, quando alguém abandona a gente, quando alguém trai a gente, quando alguém ofende a gente, quando alguém magoa a gente pensa assim em algo muito ruim que aconteceu com aquela pessoa. A gente quer que aquela pessoa receba a retribuição necessária, condizente com o mal que a gente calcula que veio sobre nós. E se a gente tivesse o poder para fazer, a gente faria. Mas, meus irmãos, pense por um segundo. Deus vai retribuir. A gente não pode esquecer. Lá em Hebreus vai dizer que o sangue derramado lá de Abel, até o último, antes de Jesus voltar, todos que derramaram sangue, todos que se levantaram contra os escolhidos do Senhor, vão receber a justiça de Deus. Paulo tinha essa consciência. Por isso o coração dele era um coração perdoador. Aqui é uma atitude de alguém que perdoa. Eu não vou fazer. Não vou me levantar contra você, Alexandre, pelos maus que você tem causado. Alguns comentaristas vão dizer que esse Alexandre provavelmente, e a ideia de que causou muitos males, e a ideia do verso 15, de que ele resistiu, e a ideia de que resistiu com palavras, publicamente, dentro do contexto, quando vai para esse período e analisar esses debates que aconteciam, provavelmente, alguns comentaristas dizem, historiadores, que esse cara foi um cara que se aproximou, ganhou a confiança de Paulo e depois foi entregar Paulo. Era o dedo duro, foi entregar Paulo. E ele fez questão de dizer isso publicamente. É ele que está levantando as pessoas contra o Estado, a semelhança com o que fizeram com Cristo. E Cristo, por causa disso, não foi morto pelo Estado, não foi sentenciado à morte. Paulo, do mesmo jeito. Paulo foi morto pelo mesmo Estado que matou Jesus, o Império Romano. E Paulo, nas suas últimas palavras, está falando para Timóteo. Olha, interessante, né? Essa é a vida do ministério pastoral, Timóteo. Não tenha medo, não. Verso 10 do capítulo 3, ó. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Outras perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. E aí vem aquela frase fantástica que muitos crentes tiram do seu vocabulário, não querem acreditar que ela existe. Está aqui. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguido. Isso é um belo sermão para pregar para quem deseja ser pastor, viu? Tá aí, ó. Não é fácil, não. E aí Paulo está dizendo aqui. Tome cuidado com ele, verso 15 do capítulo 4. Eu estava lendo o verso 10 do capítulo 3, tá, irmãos? Tome cuidado com ele, Timóteo, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, verso 16, eu vou voltar ele aqui, que é o verso do nosso primeiro ponto, ele diz que todos me abandonaram e que isto não lhe seja posto na conta. Aqui Paulo mostra o seu coração perdoador, tanto para esses aqui como para Demas. Ambos têm relação à palavra abandono. Quando Paulo está falando isso aqui, ele está fazendo Timóteo voltar no tempo para o que ele vai dizer depois seja substancialmente forte, impactante. Que o que seja impactante para Timóteo não seja o que ele falou até agora, mas o que ele vai falar depois disso daqui. Para que a fé de Timóteo seja fortalecida, para que o coração dele esteja sempre disponível para perdoar aqueles que abandonam, aqueles que indiretamente o colocam em solidão, aqueles que o perseguem e o atacam. Que ele se sustente, que é o
último ponto, a segurança. Então, por isso ele diz, na minha primeira defesa, primeira lá. A primeira. Provavelmente, muitos ficaram com medo quando viram Nero tocar fogo na cidade e começar a culpar os cristãos e colocar alguns cristãos para ser queimado. Alguns ficaram com medo, abandonaram Paulo, e aí o motivo da traição foi medo mesmo. E aí Paulo ficou só. Aí Paulo faz o link do que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, para justamente dizer, dessa aqui eu me saí bem, eu não morri, o Senhor me livrou, dessa agora o Senhor vai me livrar. E é interessante como é o livramento nesse episódio agora. Vou tentar ser didático aqui para os irmãos entenderem. No verso 16, primeira prisão de Paulo. Paulo poderia ter sido condenado à morte, mas ele não foi condenado à morte. Ele conseguiu se livrar. E aí a missão do evangelho se expandiu. E aí Paulo está usando o passado para dizer isso aqui. Verso 17 e 18. A segurança na vida cristã. Mesmo você sendo preso, se for o caso, com eminência de morte, o Senhor pode te salvar. Porque salvou Paulo. Mesmo, aí ele vem para o presente, a ideia que ele vai dizer, mesmo que te abandonem hoje, mesmo que te traiam hoje, mesmo que te ataquem hoje, eu não sei quem é que está sendo Demas para você hoje, ou se você está sendo Demas para alguém, eu não sei quem está sendo Alexandre para você hoje, ou você está sendo Alexandre, não sei. Mas Deus tem livramento. Mas olhe, qual é o livramento que Paulo tem certeza que Deus vai dar a ele. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu. Esteve ao lado, já sabe, né? Algumas versões vai dizer, me assistiu. Nunca teve só. Quando Paulo estava lá no tribunal, no primeiro, verso 16, sendo questionado, o Senhor Jesus estava com ele. Aí vem para o presente aqui da passagem. Quando Paulo foi abandonado por Demas, ficou em solidão, o Senhor estava diretamente presente ao lado dele, com Lucas, com Timóteo, com Marcos, e espiritualmente estava com ele, nunca abandonou. É isso que ele está dizendo aqui. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu, fortaleceu. Em outros textos de Paulo, ele usa essa mesma palavra, mas traduz como fortaleceu. Essa palavra aqui é a que está lá em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma palavra que está aqui, ó. Me revestiu de força, me fortaleceu. Então, quando Paulo está dizendo aquilo lá, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser abandonado, eu posso ser traído, eu posso ser ofendido, eu posso ser magoado, eu posso ser ridicularizado, eu posso ser atacado, eu posso ser desonrado. Pense em tudo que é ruim. Aí Paulo ia terminar dizendo, eu suporto tudo isso naquele que me fortalece. Aí ele diz, qual o propósito? De novo, Paulo deixa claro, que ele entendia que não era algo que ele tinha que se preocupar só na vida dele. Por que Paulo estava passando por tudo que ele estava passando? Para que através de mim, a pregação fosse o quê? Plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem. E foi exatamente isso que aconteceu. Na primeira prisão dele, ele conseguiu sair livre, não foi morto. E aí ele pregou, e a pregação do evangelho atingiu a tudo e a todos, no seu tempo. E ele diz, e fui libertado da boca do leão. Aqui é um simbolismo, ele não está dizendo da boca do leão nos Coliseus. Não é que ele foi condenado e quando foi na hora H o leão não comeu ele. Ele não está querendo dizer isso. Nem que o leão aqui seria o Nero. Ele está querendo dizer aqui que a situação de perigo
de maior perigo, que era a morte, não veio sobre ele. E aí, o verso 18 prepara, meus irmãos, para aquilo que eu disse para os irmãos, para impactar assim, de forma extraordinária. Para que Timóteo não ficasse assim, então eu vou desistir, não quero isso não. Ele já tinha dito, o Senhor nunca me abandonou, sempre esteve comigo. O Senhor sempre me guardou. Nas horas mais difíceis ele me guardou. E agora, Paulo? Ele diz, o Senhor me livrará. A palavra me livrará é a mesma palavra que foi dito, e fui liberto da boca do leão. É a mesma palavra. Me livrará também de toda obra maligna. Então, o leão aqui, se fosse para ilustrar, o maior perigo, influência de Satanás. Satanás influencia o mundo para se voltar contra os do Senhor, para que eles sejam perseguidos, penalizados e, se for possível, sejam mortos. Mas o Senhor livrou ele da morte. Agora, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para onde? Para o seu reino celestial. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo faz isso aqui, O Senhor vai me livrar de que eu não venha cair no serviço, no ministério que ele me deu. Que eu não venha a imitar Demas. Que eu não venha ser como um Alexandre. Que o Senhor me guarde. É o que ele está dizendo aqui. O Senhor me guardará da obra maligna. Não é que o diabo está tramando alguma coisa para derrubar Paulo ali. Não, isso já é normal. Paulo sabe disso. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele vai ser guardado de não se deixar influenciar por obra do mal. E no nosso contexto aqui, de perdoar uns aos outros, qual é a obra do mal, do maligno para a minha vida e a sua vida hoje? É que a gente não perdoe. É que a gente fique magoado, que a gente fique ressentido, que a gente fique amargurado. Aí Paulo não caiu nessa onda. Paulo está dizendo, o Senhor me livrou da obra do diabo, de ficar amargurado, de ficar ressentido, de ficar vitimizado, de achar que o meu bem-estar tem que ser o alvo da minha vida nesse mundo. O Senhor me livrará. Agora, o que é impactante é isso aqui. Vai livrar ele como? Vai livrar ele, por incrível que pareça, com a morte. A morte vai livrar Paulo dessas mazelas. Enquanto a gente estiver vivo aqui, meus irmãos, a gente está passivo de ficar com o coração amargurado, ressentido, vitimizado, irado. Só a morte livra a gente disso. Estão entendendo? É isso que Paulo diz, O Senhor me livrará também de toda obra má e me levará salvo. Como é que Deus vai levar ele salvo? Morrendo. Por isso que Paulo diz em outro lugar que morrer para ele é lucro. Para onde? Para o reino celestial. Quando Paulo está falando isso, reino celestial, ele não está falando da obra completa de Deus aqui na terra. Para quem acredita que já estamos no milênio, que o Senhor vai vir, estabelecer o novo céu, nova terra, aí o reino celestial, e Paulo está pensando nisso. Para quem não é milenista, está pensando. Paulo não está pensando assim, não, o Senhor vai vir, vai cumprir os 1000 anos literais, aí depois vai acontecer tudo, aí eu estarei. Não, o que ele está falando é ir para o céu mesmo, agora. Como se eu e você morresse agora, para onde é que a gente vai? A gente vai para o novo céu, nova terra? Não. A gente vai para o paraíso, para o céu, onde Jesus está. E aí, só com esse pensamento aqui, meus irmãos, não vou me aprofundar nisso, já traz carregado aqui certezas de que um crente quando morre, ele não fica dormindo. Um crente quando morre, ele não esquece das coisas, ele não fica sem falar. Ele vai para um local onde ele vai se relacionar. Ainda não é o novo céu, nova terra, mas é um lugar maravilhoso. Que Paulo está deixando aqui claro para nós. É um lugar maravilhoso. Para o reino celestial. Aí como é que ele termina?
Depois que ele diz que o Senhor o assistiu, que o Senhor o revestiu, que o Senhor o livrou na primeira vez da morte e agora vai livrá-lo com a morte. Todas as mazelas, todas as dores, todas as traições, os abandonos acabarão quando Paulo der o último suspiro. E ele está olhando para o futuro assim, meus irmãos, com uma força, um desejo, um vigor. E perceba, não é de alguém que está desistindo da vida. É de alguém que sabe o Deus que serve. Aí como é que ele termina? Ele não termina, meu irmão, de forma melancólica. Ele não termina dizendo assim, por isso, Timóteo, pensa bem direitinho se tu quer essa vida de liderança. Não. Ele termina rompendo em glória, em uma doxologia. Ele diz a ele quem? A Deus, a Jesus, o seu Salvador. A glória para todos sempre. Amém. Olha aí, meus irmãos. No passado, Paulo fora resgatado da morte. Agora, ele será resgatado por meio da morte. De uma vez por todas, para sempre. Como é que eu termino? Com algumas aplicações aqui, das demais que eu já fiz aqui. Primeira coisa, que deveria ser óbvia para todos nós. A vida cristã é feita, e não podemos esquecer, de ingratidão, traição, injúrias, insensibilidades, abandono, solidão, afronta, perseguição e morte. A gente não pode esquecer disso. Isso é ser pessimista? Não, é ser realista, está aqui. Paulo está sendo realista com Timóteo. A vida cristã é isso. A vida cristã é feita de abandono e solidão. A vida cristã é feita de dependência. A vida cristã é feita de resiliência. Mas a vida cristã, acima de tudo, é segurança. Porque Cristo, o autor da nossa fé, está conosco. Ele diz que jamais nos abandonará. E Paulo deixou isso claro aqui. E Paulo tinha isso porque ele sabia o propósito. Ele sabia que a obra não pode parar. Ele sabia que não pode perder o foco. Ele sabia que o sofrimento é inevitável. Mas ele sabia que, em meio a tudo isso, ele tinha companhia, ele tinha força, ele tinha livramento, ele tinha salvação. Ou seja, a vitória era certa. Por isso que ele termina reverenciando aquele que, de fato, o ajudou quando todos. Então, na pior das hipóteses, se hoje você vive uma vida onde estão te magoando, te abandonando, te deixando em solidão, te atacando, e ninguém está se apercebendo disso, se você é crente, lembre-se do verso 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. Para quê? Para que eu fique de boa? Para que eu continue fiel na pregação do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador. Mas a sua vida é o Evangelho para ser vivido. As pessoas têm que olhar para você e ver o quê? Resiliência. Mas você só vai viver uma vida de resiliência se você tiver um coração disposto a perdoar aqueles que te perseguem. Então, temos que ter resiliência. E perdoar é um dos meios para manifestarmos quando nossas vidas estão exatamente debaixo dessas circunstâncias. Que circunstância? De insensibilidade, abandono, injúria, traição, ingratidão, afronta, perseguição, perigo de morte, seja o que for. Não podemos, em hipótese alguma, meus irmãos, viver com o coração cheio de amargura, ira e angústia. Essa é a palavra do Senhor para nós. Nós temos mais 2 sermões nessa série.
O próximo será sobre propósito. E o último, sobre compaixão. Perdão é propósito. Há propósito no perdão, meus irmãos. E não é o propósito que você está pensando, particular na sua vida. Perdão é compaixão. E quem merece compaixão são aqueles que nos ofendem, são aqueles que nos magoam, são aqueles que nos abandonam, que merecem compaixão. Que Deus tenha tido misericórdia de nós, meus irmãos, nessa noite, tenha nos feito entender a necessidade de viver uma vida de resiliência no tempo que nos resta aqui nesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração resiliente assim como o de Paulo. Que possamos depender da igreja apesar dos pesares. Que possamos depender da Tua palavra sempre. Que seja o propósito, o foco, a prioridade em nossas vidas. Que nós não venhamos ser vingativos com aqueles que se levantam para nos atacar, à semelhança de Alexandre. Que nós possamos ter um coração disponível sempre a perdoar, a não levar em consideração, em conta. E, acima de tudo, confiar que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Que, se for preciso, Tu agirá para nos livrar do grau maior que nos teme tanto, a morte. Mas não nos deixa, Senhor, ficar desapercebido. Que uma das maneiras maravilhosas de Tu nos livrar é usando a própria morte. Que possamos pensar, Senhor, no futuro além dessa vida. E desejar assim como Paulo desejou. E hoje está aí contigo, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo. Amém. Amém.